Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Estou aqui mais uma vez, lembrando a vocês que essa semana não estou realizando a programação, o programa Professando Vidas, mas eu quero deixar uma palavra para você. E à noite eu estive meditando numa palavra, Eu estive analisando uma palavra aqui e ficou em minha memória, E fui meditando sobre ela. Depois eu estarei deixando um vídeo mais completo aqui sobre esta palavra. E eu, observando o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14 e 15, me chamou muita atenção esses dois versículos, apesar que você só vai entender toda a história quando você ler por completo o livro de Ruth, entender a história da Ruth e também a Noemi. E nessa mensagem eu coloquei o título como Os Efeitos da Fidelidade à Aliança. E depois eu estarei falando sobre esse tema com mais dedicação, com mais afinco. Mas aqui eu só quero apenas dois versículos que chamou minha atenção. E eu fiquei meditando nele à noite, E hoje amanheci com eles na memória, E decidi aqui falar para vocês. E pela manhã, ouvindo um programa de rádio, falaram a mesma história de Ruth, E isso mostrou uma confirmação de que Deus quer falar com você, quer falar comigo através da história de Ruth. Versículo 14 e 15 do capítulo 4 de Ruth diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado entre Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Aqui foi um louvor, um reconhecimento, a Noemi, que se tornou bendita. Mas se você olhar a história de Noemi e a história de Ruth, que foi marcada por dor, sofrimento, angústia, decepção, vergonha também, porque elas saíram da terra de Israel para a terra de Moabe, Primeiro falando, a Noemi saiu da terra de Israel para Moabe, e depois, chegando lá, os seus filhos casam-se e morre os filhos, morre o esposo também de Noemi, e fica só Noemi e suas 2 noras, inclusive Ruth, uma das noras de Noemi. Então foi uma vergonha para Noemi e para aquelas moças que casaram com os filhos de Noemi. Então havia uma tristeza, uma angústia, uma dor, um luto. E luto esse tremendo, E observando essa história, então, há uma história marcada por circunstâncias dolorosas. Há uma história marcada por dor e sofrimento. Mas o que me chama a atenção aqui nesse livro e na história de Ruth e Noemi é a chamada fidelidade. A Ruth, ela não tinha mais o que ela ter em esperança em Noemi. Ela não tinha mais fidelidade ou não tinha mais o que ela manter fidelidade a Noemi. Não era mais sua sogra, porque o seu filho morreu. Ela estava agora desamparada. E Noemi e Ruth, principalmente Ruth, ela mantém a sua fidelidade em meio à dor e sofrimento, Nas turbulências da vida, Ruth resolve manter a sua fidelidade. E em meio a tanta dor que não dá para se comparar, tristeza, angústia e também as incertezas de mulheres que não tinham os seus maridos para cuidar, agora estão desamparadas e têm que voltar para a sua terra. Isso, Noemi. Ruth poderia sair da sua terra, isso também sem esperança, mas ela manteve uma fidelidade extraordinária à sua sogra,
no caso, a Noemi, que já não era mais sua sogra. Noemi chega para todas elas e diz: pode voltar para seu povo, pode voltar porque vocês são novas e vocês poderão ter novos casamentos, novos relacionamentos. Mas Ruth diz o seguinte: o meu povo é o seu povo, o meu Deus é o seu Deus. Aonde você pousar, pousarei eu. Aonde você morrer, morrerei eu. Isso é fidelidade acima da dor, da angústia, da decepção, até quando a lei não mais embasava para que ela mantesse essa fidelidade. E o tópico, e o próximo tópico é o seguinte: Ruth manteve uma fidelidade a Noemi, mesmo que quando a lei já deu liberdade a ela. Ruth, ela poderia ir embora. A lei deu a liberdade. Quando ambos da parte do casamento morrem, diz a palavra de Deus, e a lei permite que estão livres para o novo casamento, para nova liberdade, isso de relacionamento. É onde a Bíblia fala que chegou o momento da liberdade. Está livre quem fica. Então, Ruth estava livre. Se ela decidisse voltar para o seu povo, se ela decidisse um novo casamento, ela não estava pecando, ela estava livre, mas ela manteve fidelidade, honrou a sua aliança, mesmo quando estava livre, para não mais honrar. E Ruth ali deixa uma história marcada para todos nós. E feitos extraordinários aconteceu. Ruth, ela se tornou alguém que entrou na genealogia de Jesus. Ruth entrou na genealogia de Davi, um dos maiores reis em Israel. Por que isso? Fidelidade acima das circunstâncias, acima das turbulências, fidelidade. Depois, manteve honra, honrou a sua aliança, mesmo que essa aliança já estava livre para ela decidir para onde ela quiser ir, para onde ela querer tomar suas decisões, mas ela decidiu honrar e deixar sua fidelidade acima de tudo entre ela e sua nora, aliás, a sua sogra. Então aqui a gente tira duas lições: os feitos extraordinários em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja e no povo de Deus. É necessário, primeiro, fidelidade, ainda que as circunstâncias, as turbulências da vida sejam duras conosco. Mantém fiel. Segundo, ainda que estejamos livres para quebrar a aliança, ainda que estejamos livres para tomar a decisão e que não será um pecado abandonar a aliança, mas manter a honra e a fidelidade. Deus fará feitos extraordinários sobre as nossas vidas. É necessário que assim façamos para que Deus realize feitos. E aí, diz a palavra, e a Ruth se tornou como melhor de que 7 filhos para Noemi. E Deus fez grande história sobre a vida de Ruth e de Noemi, porque manteve-se fiel, fidelidade acima de tudo. Então, se você quer que hoje aconteça algo na sua vida, mantenha suas alianças. Alianças essas que eu estou falando com Deus e com fidelidade. Honre a sua aliança, ainda que seja livre para mais não honrar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a manter fidelidade às alianças, ó Deus. Que o Espírito de Deus mantenha-nos fiéis, para que assim, ó Deus, a tua honra, a tua glória seja derramada sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe e que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Depois eu volto com mais detalhes sobre essa história.